Vamos abrir juntos em Marcos capítulo 5, versículo 23. Vamos ler uma história que é conhecida e diz assim. Se alguém me arranjar uma garrafa de água. E diz assim, versículo 23. E insistentemente lhe suplicou, isto foi um homem que foi ter com Cristo e lhe suplicou, pediu, a minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. E então Cristo foi com ele. Este é um episódio, este não é o episódio que nós vamos meditar, mas só para terem em mente o que é que estava a acontecer. Cristo estava a caminho de um lugar para cuidar da filha deste homem, este homem chamado Jairo. Aqui não diz, mas é. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, ou seja, onde Cristo ele ia, as pessoas seguiam. A multidão seguia, muitas pessoas seguiam. Não era necessariamente porque acreditavam que ele era o Filho de Deus, mas era pelos milagres que ele fazia. Grande parte das pessoas era interesseira. E nós ouvimos uma mensagem muito interessante esta sexta-feira, e é uma pena alguns irmãos não estarem, mas que fala muito acerca disto, a maneira como algumas pessoas chegam até Cristo. Mas a multidão seguia-o e aqui diz comprimindo, ou seja, ele estava a ser comprimido, todas as pessoas estavam à volta dele, ele não conseguia andar como deve ser, é isso que quer dizer comprimindo. Obrigado. E diz assim, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera, ou seja, ela foi aos médicos, etc. Muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, ela gastou o dinheiro todo, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo de mal a pior, ou só, como diz o texto, ainda pior. Ou seja, ela foi aos médicos e as coisas só pioravam. Agora imaginem, nesta altura, uma mulher com uma questão destas, era uma mulher que era rejeitada pela sociedade. Era uma mulher que não lhe era permitido estar entre as outras pessoas, porque ela tinha esta hemorragia. E nesta altura, isso era sinal que ela era impura. Ela não podia estar com as pessoas. E então, aqui, Marcos, ele apresenta esta mulher e diz o que é que acontece a seguir. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de um tal mestre, de um tal Jesus, vindo por trás dele. Lembrem-se que a multidão estava a comprimi-la e esta mulher vai no meio da multidão. Eu não consigo exemplificar aqui como é que teria sido, principalmente porque estou com a garrafa na mão e todos os irmãos estão a ver, será que a água vai cair? Não vai cair. Também eu tenho equilíbrio. Mas ela vai por trás dele, no meio das pessoas todas, e diz que tocou-lhe nas vestes. Nesta altura, as vestes seria como um robe. E ela vai no meio daquelas pessoas todas e ela toca só na veste. Porque ela dizia para ela mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, talvez ficarei curada. É o que diz o texto. Se eu tocar nas vestes, existe a possibilidade de eu ser curada. Ela tinha a certeza que se ela tocasse, não era preciso que Cristo dissesse nada, bastava ela tocar nas vestes, ela ia ser curada. Esta era a certeza dela, porque ela tinha o quê? Fé. Então, fé é alguma coisa que, segundo Mateus, capítulo 17, versículo 22, qualquer coisa assim, diz que a fé pode o quê? Mover montanhas. Uma pessoa que tenha a fé como o quê? O grão de... pode mover uma... Se eu tiver fé, a Bíblia garante que eu posso mover, a minha fé pode mover montanhas, mas deixem-me dizer o outro lado dessa notícia. Se a fé pode mover montanhas, a falta de fé cria montanhas. Quando eu tenho fé, as coisas podem acontecer. Quando eu tenho falta de fé, as coisas más começam a acontecer. Eu próprio começo a criar montanhas onde elas antes não existiam. Essa é a curiosidade da fé. Voltando ao texto. Mal ela tocou, versículo 29, e logo lhe se estancou a hemorragia e ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, imaginem, rodeado de pessoas, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, ou noutras versões dirá virtude, virando-se no meio da multidão, eu gostava que os irmãos imaginassem isto.
ela toca nas vestes, ela é curada automaticamente. E Cristo vira-se no meio da multidão e pergunta: quem é que me tocou nas vestes? Que é uma coisa que toda a gente estava a tocar nele, porque a multidão comprimia-o. Responderam-lhe os seus discípulos, que por acaso foi Pedro. Pedro era assim mais sanguíneo, não é? Era acelerado por natureza. Responderam-lhe os discípulos: tu vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou, ou seja, tu não estás bem. Eu acho que, ok. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, com medo, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, ajoelhou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela disse: eu tinha um problema, eu acreditei que ia ser curada, eu toquei-te e eu fui curada. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que texto maravilhoso. A pregação podia ser só isto. Era só ler o texto e nós sermos abençoados por Deus. Mas Deus tem mais coisas para nós. Vamos tomar os nossos lugares, vamos nos sentar e vamos meditar sobre este texto juntos. Eu só tenho 3 pontos para partilhar com os irmãos sobre este texto, então eu peço a vossa concentração durante 27 e 30 segundos da vossa atenção. O primeiro ponto é o seguinte: a coisa certa, por vezes, não é necessariamente a coisa boa. No versículo 25 e 26, diz que esta mulher, ela foi ter como médicos para haver a resolução do seu problema. Ela tinha um problema de saúde e ela foi aos médicos. Só que não só ela foi aos médicos, como a palavra diz que ela gastou tudo o que tinha nos médicos. Tudo isso, ouçam com atenção, eu acho que isto é tão importante. Tudo isso é bom, mas para esta mulher, aquilo não era necessariamente o certo. Porque nem tudo o que é bom é o certo. Esta mulher, ela procurou as soluções para o problema dela, à volta dela, mas ela teve que perceber que nem tudo aquilo que era bom era o certo. E ir até Cristo, ir até Jesus, é o certo, mesmo que não pareça ser bom. Existem coisas que são coisas certas, mas que não nos sabem bem. Vou-vos dar um exemplo. Só para alguns que estão aqui, não todos. Nós acordamos de manhã e nós queremos ficar aonde? Na cama. Porque é o quê? É bom. Mas será que é o certo? Então há vezes que nós temos que abdicar daquilo que é bom para nós alcançarmos aquilo que é certo. Então, se é bom nós procurarmos soluções à nossa volta para os nossos problemas, não tem mal, é uma coisa boa. Mas nem sempre é aquilo que é certo. Ir até Cristo é sempre o certo, mesmo que por vezes seja difícil e não seja bom para nós. Por isso é que quando eu oro, o meu desejo para as pessoas não é necessariamente que lhes aconteçam coisas boas, mas é que lhes aconteçam as coisas que certas. Porque há coisas boas que nos vão desviar daquilo que é mais importante. Eu vou-vos dar um exemplo. Havia, eu já não tenho muito contacto com essa pessoa, um amigo meu, que ele estava numa fase muito difícil da vida dele. Muito difícil. Eu tinha começado a vir à igreja e ele, uma vez estávamos a andar de comboio e tal, e ele disse assim: tem que ir lá à tua igreja. Eu acho que esta questão talvez seja resolvida eu tendo Deus na minha vida. E eu vou lá à tua igreja. E eu disse: olha, isso é incrível e tal, vai ser um tempo fantástico e coisa, tens que vir à minha igreja. No domingo em si, que era o dia que essa pessoa ia à igreja, ele telefona-me de manhã e ele diz assim: olha, eu tive uma proposta, porque ele trabalhava com televisão, etc, etc. E ele dizia: eu tive uma proposta de entrar para um concurso
numa tal estação de televisão, e a entrevista que eu vou dar vai ser de improviso, vai ser de urgência, não sei o quê, muito provavelmente vai apanhar agora a altura que eu ia ao culto. E eu automaticamente pensei, se é uma coisa boa, talvez é uma coisa boa, se é o certo, se é o que esta pessoa precisa. Não. Naquela altura eu percebi a diferença entre coisas que nos acontecem que são coisas boas, mas que não são necessariamente as coisas certas. Vocês acham que o problema daquela pessoa se resolveu ele ir lá para um programa? Não. Ainda hoje é uma pessoa que tem graves problemas emocionais. Quando nós temos ou tentamos que solucionar a nossa vida à nossa maneira, nós vamos procurar as coisas boas, mas não necessariamente as coisas certas. Então eu desejo que aconteçam as coisas certas, mesmo que sejam... Os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer? Mesmo que às vezes sejam coisas que nos sabem mal. Ouçam, há fracassos, há derrotas na nossa vida que são as coisas certas. Por isso este evangelho que às vezes se prega em alguns sítios, que é só vitória, é só incrível, é só alegria, e é só não sei o quê, e é só coragem, e é de vitória em vitória, em vitória em vitória. Eu fico a pensar, mas eu não vejo a Bíblia assim. Eu vejo que às vezes há mais vitória em sermos derrotados em alguns sentidos do que nós termos vitórias constantes. Eu acho que há vezes, e a Bíblia diz, que há mais sabedoria às vezes na tristeza do que na alegria. Então porquê é que nós fugimos da derrota, da tristeza? Não, isso é tudo pedagógico. Porque é o quê? É o certo. Então não fujamos de coisas que vêm até à nossa vida, que estão a vir à nossa vida para nos ensinar. Eu escrevi assim, quando estiveres ocupado em fazer as coisas que tu achas boas, Deus não fará chegar a ti as coisas certas. Quando nós nos concentramos naquilo que nos sabe bem, o que está certo fica sempre longe. Se esta mulher estivesse ainda ocupada com soluções que ela própria encontrava, ela não teria um encontro com Cristo. Então a ideia de que ela podia pensar assim, ok, Deus pode ter a solução para a minha vida, mas eu vou experimentar mais um médico. Eu vou experimentar mais uma relação diferente. Eu vou experimentar esta solução que as pessoas disseram que resultava. Eu vou tentar à minha maneira. Esta mulher não tinha tido um encontro com Cristo, mas ela percebeu que ela esgotou as oportunidades, as soluções que ela tinha, e ela entregou o seu caminho a Deus e disse, não, eu tenho que arriscar tudo. Eu sei que se eu tocar nas suas vestes eu vou ser curada. Independentemente do passado, eu sei que isso irá acontecer. E no versículo 28 diz, porque ela dizia para ela mesma, se eu apenas lhe tocar nas vestes ficarei curada. E isto é uma coisa que é muito importante para nós também. Quando nós, por exemplo, nós propusemos no nosso coração chegar a vir à igreja, etc, etc. Qual é a expectativa que nós criamos quando nós chegamos aqui à igreja? Você sabe que o salmista Davi, ele diz assim, bem diz o quê? O que é que diz? Quem sabe esse salmo? Bem diz, ó minha alma, ele está a falar para quem? Para ele próprio. Ele está a falar para ele próprio. Ele está a dizer assim, independentemente da circunstância, a minha alma, ele está a falar para ele próprio, ele está a dar direção à sua alma, ele está a dizer, ó minha alma, bendiz ao Senhor. Então existem fases na nossa vida que nós temos que falar para nós próprios. Não é uma coisa que é audível para os outros, mas nós dizemos a nós próprios, eu vou à igreja, eu vou adorar a Deus. Independentemente se a pessoa à minha esquerda não está a adorar, se a pessoa à minha direita, atrás, à frente, não interessa. Eu vou adorar ao Senhor. Mas e a tua circunstância? Não. Eu é que comando a minha alma. Eu vou chegar à igreja e eu sei, ouçam isto, eu vou chegar à igreja e eu sei que Deus vai falar comigo. Eu tenho essa consciência, eu tenho essa convicção e essa certeza de que não importa quem vai pregar, nem sequer importa o que vai ser dito, eu sei que Deus vai utilizar aquele homem para falar à minha vida. E esta mulher utilizou o poder da palavra para ela mesma. Ela disse, eu não sei o que é que vai acontecer aos outros, mas eu sei que se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Nós temos que aprender de uma forma coerente a profetizar para nós próprios, neste sentido. Nós profetizamos o que a palavra nos autoriza a fazer isso. Não é interessante? Imaginem, nós vamos entrar num desafio da nossa vida
e ao entrar pela porta desse desafio novo, nós entramos. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Helder que está aqui, ele é meu amigo de muitos anos de infância, de adolescência, e não sei o quê. Ele fez anos ontem, fez 32 anos. É um rapaz novo. Eu sou um ano mais novo que ele. Então ele fez anos. E eu e a Ana fomos lá e cantámos os parabéns, e estava lá a família, e estava lá amigos, e não sei o quê. Imaginem o que é a pessoa, quando entra num novo ano da vida dela, a pessoa, a partir do momento em que faz o aniversário, a pessoa diz para ela própria o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Ela diz assim: eu faço anos, eu sou uma pessoa abençoada no nome de Jesus. Eu vou ser abençoada ao entrar e ao sair. A minha família vai ser abençoada. Eu sou abençoado no meu pensar, nas minhas emoções e na minha saúde. Nós temos que começar a falar para nós próprios o que a palavra diz. Não é o que nós desejamos. É nós dizemos assim: eu sou próspero porque Deus, Ele é comigo. Então, esta noção de nós falarmos para nós próprios é Bíblia, é bíblica. Então, a coisa certa não é necessariamente as coisas que são boas. Então, o desafio neste primeiro ponto é este. Aprenda a dizer isto. É duro. Senhor, faz as coisas certas na minha vida, mesmo que não sejam boas, mesmo que me saibam mal, mesmo que sejam difíceis de digerir. Eu quero as coisas certas na minha vida. Posso ouvir um amém? Número 2. A coisa certa, mesmo embrulhada em dor. Esta mulher chegou-se a Cristo no meio de uma situação de dor. Era uma dor física, mas criava um mal-estar social também. Aquela mulher era discriminada e rejeitada por esta situação também. Mas há alguma coisa que muda aqui, que diz que, tendo ela ouvido a fama de Jesus, ela ouviu alguma coisa sobre este homem, e ela foi abençoada, mesmo no meio da dor. Agora, o que é que ela teria ouvido falar de Cristo? Qual era a fama que Cristo tinha, que aquela mulher, ela ouviu falar, e ela teve curiosidade e ela chegou perto dele? Talvez a ideia seria: se ele é um mestre, tu és impura, tu não podes chegar perto dele. Tu não podes chegar perto dele porque tu não estás em condições de sair sequer à rua. Porque aquela mulher tinha que planear as entradas, as saídas dela, as permanências, porque se ela sangrava, era como se ela tivesse com uma menstruação contínua. Ela tinha que preparar muito estrategicamente quanto tempo é que ia estar num sítio, porque ela era muito complexo. Mas o que é que ela teria ouvido falar sobre este mestre, este rabi, este tal Cristo? Uma coisa é certa: independentemente do que ela ouviu, ela tinha uma certeza: se eu chegar até ele, as coisas vão mudar. E tu, o que é que tu ouviste acerca de Jesus? Permite-te tu ires até ele, ou tu vais com constrangimento? O que nós ouvimos falar sobre a igreja, Deus, cultuarmos juntos, é alguma coisa que nos motiva para estarmos juntos, ou é alguma coisa que nos constrange? A ideia da igreja, a ideia do Evangelho, é uma ideia de atração. As pessoas devem sentir atraídas em estar entre nós e não se sentirem rejeitadas. A minha vida não está em ordem, eu já fiz coisas das quais eu não me orgulho, então eu não vou à igreja, porque eu vou receber condenação. Os irmãos acham que há igrejas onde há ou não condenação assim? Claro que há. E isso é um problema. Isto é como se, imaginem que, sei lá, vou pedir, vem aqui Marcos, vem aqui Nuno, o pastor Briços, vou chamá-lo aqui para vir, para subir aí, vem aqui Charrão, o pastor Briços vai fazer de Jesus. Vem cá, Rolfo. Ora aí, espetáculo. Porquê que é só os homens? Porquê que as mulheres são assim? Podes vir, Helena, só porque... Ai. Agora imaginem isto. É o Jesus, ok? Agora imagina, vem para aqui. Vem cá, Marco. Ficas aqui. Podes vir para aqui, Helena. Já que és mulher. Tá aqui. Agora, não, aí estás bem.
e estás de verde e tudo. E coisa. A ideia de igreja, a ideia de existir atratividade para com as pessoas, é uma ideia que é simples, não é uma ideia que é complexa. Todas estas pessoas que representam o povo, imaginem que isto é tudo igreja, eles estão à procura, estão a rodear Cristo. É um bom motivo, não tem, é bom, né? Quando as pessoas querem Cristo, as pessoas ficam à volta, querem tocar, querem perceber, Só que o que acontece várias vezes é que nós, como igreja, que queremos tocar e perceber Cristo e ser abençoado por Ele, nós tornamos impedimento de outras pessoas chegarem até Ele. Os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer? Porque se eu quiser chegar e eles estiverem tão culturalmente apegados uns aos outros de tal forma que eu não consigo chegar lá. A igreja não deve ser um lugar onde a nossa mentalidade, o nosso comportamento, a maneira como nós falamos, impede as pessoas que querem tocar em Cristo, porque nós também queremos tocar nele. Isto está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Não deve ser assim. Deve ser de tal modo que afastem-se lá. Que há espaço sempre, é como um almoço em família, há espaço sempre para mais um. Em que eu não sou impedido de chegar até Cristo por aqueles que estão à procura dele. Não, eu sou motivado a chegar mais perto. E eu digo assim, não, mas eu sou impuro. Não, mas eu não tenho condição. E o que ele diz é, mas não interessa, eu também não tenho condição. E eu estou aqui. Eu também não tenho condição, e ainda assim, ele me chama e ele me aceita. E o que acontece em muitos lugares, em muitas nações, em muitas multidões de igrejas, é que as pessoas estão tão concentradas nele, virem-se lá todos para ele. Estão tão concentradas, ouçam porque nunca mais vão esquecer esta ilustração. Estão tão concentradas nele que viram as costas para as pessoas. E as pessoas estão a pedir ajuda e nós estamos de costas viradas, estamos tão religiosamente. Eu preciso. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Os irmãos estão a perceber? Então a ideia da religiosidade é esta. É a ideia de impedimento que os outros vejam quem nós estamos a seguir. Olha, obrigado. Obrigado, tá? Número 3 é o último ponto. Agora acompanhem Jesus até ali, também não se desviem da fé, está bem? Então a nossa procura, o nosso zelo, a nossa devoção a Deus não pode impedir outros de chegarem até Cristo. Nós temos que procurá-lo, mas perceber que ao procurá-lo existem outras pessoas que vão precisar de tocar nele. Então nós temos que estar, ao mesmo tempo que estamos a olhar para ele, não podemos ser tão religiosos que só temos uma relação é com Deus, eu só me relaciono é com Deus. Não existe relação com Deus sem relação com o próximo. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Não existe amar a Deus sem ser amar o próximo, porque como alguém disse muito bem, Deus escolheu ser amado no próximo, nos outros. Deus, é como se ele dissesse assim, olhem, vocês querem provar que vocês me amam? Eu quero. Amam o próximo. Não, mas aquele roubou e fez... Ama. Ah, mas aquele insultou, não sei o quê, eu vou insultar de volta. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é uma transformação no nosso interior de que aquele que nos insulta, nós abençoamos. Agora, o ser humano consegue fazer isso? Não. É o Espírito de Deus em nós. Agora, amar não quer dizer gostar. São coisas distintas. Eu amo a todos. Eu gosto de alguns. Como os irmãos. Eu gosto de algumas pessoas. Eu não tenho que gostar de toda a gente. Eu não quero ir beber um café com toda a gente que eu conheço no mundo. Há pessoas que eu gosto de estar. Há outros que eu não gosto. Agora, amar, nós temos que amar a todos. Ajudar, temos que ajudar todos. Estar disponíveis, nós temos que estar disponíveis para todos. E por último, se nós já aprendemos que a coisa certa não é necessariamente a coisa boa, a coisa certa às vezes vem embrulhada em dor, por último, a coisa certa deve existir na direção certa. Porque quando ela toca nas vestes de Cristo e ela é curada,
acontece alguma coisa que pode parecer apenas um pormenor no texto, mas não é um pormenor no texto. Diz que Jesus, reconhecendo, versículo 30 do capítulo 5, imediatamente que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, ele diz: quem me tocou? Ele sabia quem lhe tinha tocado, mas ele queria estimular a fé daquela mulher. E ele vira-se para esta mulher, que depois ele encara esta mulher, para que ela não sentisse que ela tinha roubado alguma coisa. Ou seja, para não existir aquela ideia, eu fui abençoado, mas aqui às escondidas. Cristo quis fazer com que a bênção daquela mulher não fosse em oculto, mas fosse uma bênção pública. Que aquela mulher que antes era vista como alguém impura, alguém que era deslocada na situação onde ela estava, Deus, através de Cristo, quis, ouçam que isto é profético para nós como igreja e como indivíduos, como família. Deus muitas vezes não quer que a nossa bênção se mantenha no oculto. Ele quer trazer à luz aquilo que Deus está a fazer no nosso meio. Deus quer fazer com que foste abençoado. Então, ele ao virar-se para aquela pessoa, é como se ele pusesse o spotlight, a luz naquela pessoa que é... Esperem aí, pessoal, para tudo. Esta mulher foi abençoada. E eu vou fazer desta bênção uma bênção de motivação para todos vocês. Então, quando Deus nos abençoa, muitas vezes Ele não tem em mente apenas nos abençoar. Ele tem em mente nos abençoar e, através do nosso exemplo, abençoar outras pessoas, outras famílias, outros indivíduos que estão a passar pela mesma questão. E não é interessante que quando Ele olha para aquela mulher, ela aproxima-se e conta a verdade. Ouçam que isto é do mais carinhoso, mais elegante que existe. Ele olha para aquela mulher e trata ela como? Ele diz assim: filha. Que coisa incrível. Ou seja, ele, no meio daquela circunstância, ele fala a identidade dela. Como se ele dissesse assim: olha, tu não és mais uma no meio da multidão. Tu não és mais uma pessoa no meio de outras pessoas, de outras famílias. Tu não és mais uma pessoa. Tu és filha. Tu não és uma ex-doente. Tu não és uma mulher que por acaso... Não. Tu és filha. Tu és filho. Tu és amado do Pai. A Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus. Nós somos a luz do mundo. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Cristo olha para nós com os nossos erros, os nossos desacertos, e Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Que coisa incrível. Eu pensei, eu? Porque quem sabe Deus vê além daquilo que nós vemos. Tu és o sal da terra. Nós somos reis e sacerdotes. É o que a Bíblia diz. Tu és quem Deus diz que tu és. Então, quando ela olha para Cristo e ela confessa: eu tive a crença que eu seria curada, Ele trata ela por filha. E outra coisa interessante é que quando Ele se vira e dá a cara para aquela mulher, vem criar uma série de... a destruição de uma série de preconceitos e ideias sobre Deus. Porque no Antigo Testamento, nunca ninguém viu a Deus. É o que a Bíblia diz. E a certa altura houve um homem chamado Moisés que pediu para ver Deus. Vocês lembram-se desse episódio? Ele diz assim: Senhor, mostra-me quem tu és. Sabe como é que Deus se mostrou? Deus disse assim: Moisés, eu vou-te mostrar quem eu sou. Tu vais-me ver. Mas tu vais-me ver quando eu estiver a passar. Tu vais ver as minhas quê? As minhas costas. Tu não me vais ver de frente. Tu vais ver as minhas costas. Tu só me vais ver passar.
E isso vai ser suficiente para tu perceberes a minha glória. Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Deus que antes era incompreendido e invisível e não se podia ver, este Deus que está de costas, vira-se para aquela mulher e encara aquela mulher e diz: tu és filha, tu és amada. Então o Deus que é invisível, no Novo Testamento, torna-se o quê? Visível. O que nós não compreendemos no Deus do Antigo Testamento torna-se compreensível na pessoa bendita de Cristo. Por isso é que em Colossenses, eu termino, Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em Cristo, temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Agora vejam, o Deus que antes estava de costas, tão grande, tão glorioso, tão omnipotente, que as pessoas não podiam vê-lo face a face, no versículo 15, é o mesmo Deus que em Cristo diz assim: Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Eu gostava que nós terminássemos a orar juntos. Existem algumas questões que nós precisamos que constantemente Deus fale connosco. A primeira que eu gostava que nós pudéssemos orar é isso. É uma oração desafiante, corajosa, arriscada. Nós orarmos e pedirmos a Deus: Senhor, a partir de hoje, eu gostava que tu pudesses fazer em mim as coisas certas. Eu não quero mais as coisas boas. Eu quero as coisas certas. Se essas coisas certas forem boas, ainda bem, eu fico feliz por isso. Mas ajuda-me a ter uma fé que eu consigo lidar com as coisas certas, mesmo que elas doam. Mesmo que a tua correção me doa. E número 2, que eu gostava que nós pudéssemos orar, é acerca da nossa identidade. Nenhum de nós que está aqui está tão certo da sua identidade que não precisa que Deus nos lembre quem nós somos. Então nós vamos orar juntos. Eu gostava de vos convidar.